não estava de rolo com um cara que estava divorciado, já tinha separado de casa, só que resolveu... Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês, mais uma vez. Então, vamos lá. Nós vimos que o endereçamento é para a primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Então, veja. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal do Tribunal do Júri, da comarca de... Pessoal, veja. Aqui nós não sabemos qual é a comarca, qual é a circunscrição judiciária, nós não sabemos do estado, tá? Então, nós não sabemos de nada. Então, o que que acontece? Desse jeito, a prova da OAB sempre deixa claro que quando for lacunoso determinada informação, o ideal a que se faça é que coloque sempre reticência. Coloque sempre reticência, tá bom? Então, veja, é para colocar reticência? Sempre, onde for lacunoso, ok? Beleza. Aqui, processo de número tal. Eu tenho um número do processo? Vocês sabem, foi falado em algum momento o número do processo? Não. Sim ou não? Não, né? Oi? Não, professor. Não, professor. Exatamente. Não, em nenhum momento foi falado. Exatamente, em nenhum momento foi falado. Então, se não foi falado em nenhum momento, eu não vou colocar nada. Então, só o que eu posso colocar? Pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Recorrente. Recorrente não é Helena? Não é a nossa cliente? Então, posso colocar aqui o nome dela. Helena. Helena de quê? Se vocês colocarem Helena de tal, você identificou sua prova, está reprovado. Então, Helena, pontinho, pontinho. Tá? E o recorrido? Recorrido, quem entrou com a ação criminal contra a Helena? Não foi o Ministério Público? Então, você coloca Ministério Público. Ok? Pois bem. Opa. Ministério Público. Você vai dar... Lembre que você está na prova da OAB e a prova da OAB você só tem 5 folhas para você fazer a peça e fazer as razões. Tá? Para você fazer a interposição e fazer as razões de recurso. Então, geralmente, a gente dá um espaçamento de 8 linhas. Tá? Eu já vi alguns alunos que até colocaram, pulava tipo uma linha, e aí na outra colocava 8 linhas, depois pulava uma e depois já vinha com a qualificação. Precisa fazer isso? Não. Eu venho acompanhando vários alunos, várias correções da ordem dos advogados, e não há necessidade disso. Tá? Então, sim, o ideal... Você colocou o recorrido, você simplesmente aí pula umas 2, no máximo 3 linhas, é o suficiente para ficar esteticamente bonito, tá? E aí, você já vai começar com a qualificação. A sua cliente se chama o quê? Helena. Aí você precisa fazer a qualificação dela? Brasileira, casada ou solteira, portadora da certa identidade no seu... Não precisa, porque não é peça iniciadora. Você já está no final do processo da primeira fase do Tribunal do Júri. Então, ela já foi qualificada. Aí você vai fazer o quê? Já qualificada nos autos em epígrafe, já qualificada nos autos acima apontados, aí fica do seu critério. Eu te aconselho a fazer um modelo único e você sempre seguir. Por quê? Um modelo perfeito e para que você nunca mais erre. Então, faça um modelo perfeito. Tá? Então, vamos lá. Através de seu advogado infraassinado. Aqui você vai colocar advogado ou você vai colocar advogada infraassinado, tá? Abaixo assinado, tá? Pessoal, por que eu coloquei isso aqui? Você pode ver quem pegou algum modelo que não existe isso aqui nos modelos que vocês vê na internet. E por que eu coloco? Por um motivo. Procuração com poderes especiais só é exigida na queixa-crime e na queixa-crime supletiva ou subsidiária, tá? Somente ali que ela é exigida. O que eu falo para os meus alunos? Uma coisa que nós aprendemos na OAB é que a abundância não atrapalha. Tá? A abundância não atrapalha. O que isso quer dizer? Quer dizer que
a OAB vai tirar ponto se faltar alguma coisa. Se você colocar a mais, ela não vai tirar ponto de você. Então, por isso que eu sempre coloco, eu ensino para os meus alunos sempre colocar os poderes especiais. Por quê? Para ele não esquecer. Para ele não esquecer. E a OAB não vai tirar ponto de vocês por causa disso. Tá? Beleza. Então, corporação anexa, procuração, né, com procuração anexa com os poderes especiais do artigo 44 do CPP, que é exatamente para esse tipo de peça, mas você colocou como modelo, acabou. Vem, Helena vem. Esse vem é sem acento circunflexo, porque ele não está no plural. Tá falando exatamente da terceira pessoa. E lembre-se, vocês como advogados nunca vão peticionar na primeira pessoa. Vocês sempre vão utilizar a terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Helena vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Ah, pessoal, antes de caminhar, deixa eu só fazer uma crítica. Aqui, ó, o cabeçalho. O endereçamento. Excelentíssimo, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito. Veja o excesso de vocativos aqui. Isso a língua portuguesa condena. O correto, gramaticalmente falando, é excelentíssimo juiz de direito. Então, para que o senhor doutor? Porque, gente, eu não sei quem inventou essa pitomba de senhor doutor há uns 500 anos atrás, e aí virou modelo. Aí, tanto é que para a prova da OAB, eu peço a vocês que sigam esse modelo, tá? A partir do momento que você pegou a sua carteirinha, acaba com essa palhaçada, acaba com esse erro crasso, tá? E só coloque excelentíssimo juiz de direito. Pronto, acabou. Não precisa desse excesso de vocativo. Então, vamos lá, continuando. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por não se conformar com a decisão de folhas tal. Pessoal, você precisa demonstrar o seu inconformismo. Você precisa demonstrar o seu inconformismo. Por quê? É a sucumbência. Você tem que demonstrar que houve uma decisão e essa decisão foi desfavorável a você. Tá? Então, assim, por não conformar com a decisão de folhas tal, nós sabemos as folhas? Não. Eu posso inventar? Claro que não. Se você falar, você vai estar identificando sua prova e você perdeu de novo. Tá? Então, não pode. Folhas tal. Então, vem. Por não se conformar com a decisão de folhas tal, interpor o presente recurso em sentido estrito. É o nome do recurso. Aqui, você já vai garantir que a sua prova seja corrigida. Interpor o presente recurso em sentido estrito, eu particularmente, eu gosto de colocar, e na hora da prova vocês podem fazer isso, vocês podem colocar em letras maiúsculas, garrafais, exatamente para chamar a atenção, tá? Se você não quiser, pode colocar só o iniciozinho ali maiúsculo, mas veja, recurso em sentido estrito nos termos do artigo, ou seja, você tem que falar o fundamento legal. Qual é o fundamento legal? Nos termos do artigo, com fulcro no artigo, com base no artigo, tá? 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Inciso 4 do Código de Processo Penal. Tá? Aí você coloca logo aqui, nos moldes, abaixo, alinhavado. Alinhavados. Tá? Nos moldes abaixo, alinhavados. Nos moldes abaixo. Ela está travada ainda no endereçamento. Ah, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Ah, então provavelmente... Pessoal, a internet de vocês está oscilando, aí trava. Mas como tá normal, vamos seguir aqui, tá? Lembre-se que a aula... Só deixa eu confirmar aqui, mas ela está sendo gravada. Só um momento. Está sendo gravada. Ótimo, que aí eu vou disponibilizar como eu disponibilizei a semana passada. Olha o problema de você seguir essas porcarias que estão aí na internet. Porque não tem esse parágrafo que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Isso aqui é muito, mas é muito importante. Tá? Veja. Caso o presente recurso seja processado por autos apartados, meu Deus, eu falei para vocês a semana passada que o rese, diferentemente da apelação, o rese, ele pode ser processado tanto nos próprios autos como em autos apartados. E quando há autos apartados, é feito autos suplementares. Tá? E aí, pessoal, eu pergunto, alguém estudou?
Alguém colocou na sua peça sobre os autos apartados? Não. Por quê? Porque pega modelo e não pega o material que a gente passa. E no material, eu ainda fiz para vocês o que sobe nos próprios autos e o que sobe em autos apartados. E o primeiro deles é pronúncia, nos termos do parágrafo único do artigo 583 do CPP. Professor, ao invés de Olha só. Os autos apartados, pode colocar nos autos apensados? Pode ser também. Pode ser autos apensados. Não tem problema, não. Não tem problema. Tá bom? Então, beleza. Agora vamos aprofundar. Vamos aprofundar, porque eu só comecei a colocar. Caso o presente recurso seja processado por autos apartados, requer desejar que sejam trasladadas as seguintes peças. Pessoal, uma primeira peça que você nunca pode esquecer é exatamente a certidão de intimação da acusada e do defensor, do advogado. Vamos colocar até aqui, advogado. Do advogado ou da advogada. Por quê? Para vocês provarem a tempestividade do seu recurso. Tá? Você pede a certidão de intimação da acusada e do advogado, bem como certidão de interposição do recurso. Porque aí você prova o momento em que você foi intimado e você prova o momento que você está apresentando, tá? Exatamente para você provar o requisito objetivo, tempestividade. Lembre que tem o cabimento, tem a adequação, tem a forma, tem a causa extintiva lá, que não tenha, né, causa extintiva ou causa impeditiva do recurso. Tudo isso como requisito objetivo. E requisito subjetivo, legitimidade e interesse. Nós demonstramos a nossa legitimidade, porque ela é acusada, e o interesse com base no nosso inconformismo, da decisão exarada ali da pronúncia. Beleza. Professor, o meu já está em deferimento, local e data. Só dá para ler esse pedacinho, pede deferimento, local e data. Está no final da petição. Não dá para ver. Pessoal, os outros estão... voltou. Agora voltou. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, veja, eu coloquei esses dois principais. E aí eu coloquei um outro, que é exatamente a decisão exarada. Qual é a decisão? A decisão de pronúncia. Então, nós até podemos colocar decisão de pronúncia de folhas tal. Aí eu pergunto a vocês, só isso é suficiente? Claro que não. Claro que não. Por quê? Nós não vamos alegar nulidade. Veja que vai subir em autos apartado. Tá? Se vai subir em autos suplementares, autos apensados e etc., eu tenho que indicar quais são as peças. Então, eu tenho que indicar o quê? A interceptação telefônica. Tá? Interceptação telefônica. A interceptação telefônica de folhas tal. Tá? E aí, bem como, pessoal, o testemunho, o testemunho, né, que é a prova testemunhal, a oitiva da prova testemunhal, o testemunho da Lia. Por que o testemunho da Lia? Nós vamos pedir a nulidade e, inclusive, os frutos da árvore envenenada, tá? A consequência que dele dependerem. Eu estou esquecendo de mais algum documento, pessoal? Sim, perícia. Perícia que constatou que a criança nasceu morta. Por quê? Nós vamos alegar aí crime impossível. Tá? De folhas, tal. Ok? Se eu esqueci alguma coisa, me falem. E aí, veja, aí eu venho. Uma vez analisados os pressupostos objetivos e subjetivos recursais, requer a Vossa Excelência que se digne de usar da faculdade contida no artigo 589 do CPP, ou seja, proceda-se ao juízo de retratação. O juiz, ele pode voltar atrás, tá? Pessoal, se vocês não colocarem isso aqui, a OAB vai tirar ponto de vocês. Vai tirar ponto de vocês.
Então, tem que colocar o juiz de retratação, sim. Do contrário, se mantida a decisão, requer seja o recurso encaminhado ao Tribunal de Justiça, eu não sei qual tribunal, só coloco isso, com as razões e os documentos acima apontados, já inclusos, para o seu devido processamento e julgamento. Estes termos, aqui está pede deferimento, eu nunca peço, nunca. Eu coloco espero. O juiz, ele defere se quiser. Se ele não quiser, eu recorro da decisão dele. Eu não sou, não tenho que bajular juiz. Eu sou no mesmo grau de juiz. Não somos? Se nós somos como advogados, nós estamos no mesmo pé de igualdade. Eu vou pedir para juiz o quê? Pedir a pitombas. Eu espero o deferimento, que é um direito do meu cliente. Tá? Então, nas minhas petições, eu nunca colocava peço deferimento. Não, nunca pedia. Eu só colocava espero o deferimento. Espero o deferimento. Aí fica ao critério de vocês. Tá? Eu, particularmente, eu nunca coloquei. Aí o local, eu não sei o local, mas eu sei a data, porque eu já passei a vocês. Então eu coloco local, pontinho, pontinho, e aí eu coloco o quê? 9 de novembro de 2020, porque eu passei para vocês uma data. Tá? Então, veja, eu coloco na peça de interposição sempre o último dia. Professor, eu fiquei com medo na hora da prova e para não correr o risco de errar, eu coloquei ali logo depois da intimação. Dançou, errou. Errou. Ah, mas não é intempestivo. A OAB não quer isso de vocês. A OAB, hoje, nas provas, porque essa é uma prova antiga, nas provas atuais, a OAB sempre exige date o último dia do prazo. Date o último dia do prazo. Tá? Então, assim, se você colocar qualquer outra data, mesmo que em regra seja tempestivo, você perdeu a pontuação na OAB. Ok? Aí, logo abaixo, você vai colocar o quê? Vai deixar um espaçozinho e coloca lá, advogado. Você sabe o nome do advogado? Não. Aí, eu posso colocar meu nome? Claro que não, você vai identificar a sua prova, então não pode. Então, é pontinho, pontinho, pontinho. Reticência. OAB número, pontinho, pontinho, pontinho. A mesma coisa. Reticência. Então, veja, pessoal, por isso que eu falo para vocês que a gente precisa estudar. Esse tipo de peça você não vai achar em lugar nenhum. Nenhum. Por que não vai achar em lugar nenhum? Porque até hoje não achei nenhum doutrinador que ensinasse a fazer uma peça perfeita para a OAB. Não achei. No dia que eu achar, eu falo para vocês, comprem esse livro. Comprem esse livro. Tá? Infelizmente, eu me enrolei demais com o meu mestrado, terminei ele agora, e estou demorando a publicar o meu livro. Eu quero publicar um livro exatamente ensinando a como fazer peças. E principalmente o RESE, porque o RESE você pode apresentar ele tanto dentro do processo ou em autos apartados. E foi em autos apartados, você não pode esquecer de colocar quais são as peças que devem ser trasladadas. O mesmo raciocínio aplica-se em cima da carta testemunhável. O mesmo raciocínio aplica-se em cima da carta testemunhável, porque você precisa indicar quais as peças que devem ser trasladadas para que o escrivão entregue a você, para você levar para o Tribunal de Justiça. Tá? Então lembre-se disso, tome cuidado. Tome muito cuidado. Pois bem, pessoal, se não está tendo dúvida... Professor, e é 2010, né? 2010? Não, pessoal, eu coloquei 2020, porque eu passei para vocês a data que vocês foram intimados amanhã, tá? Por isso que eu coloquei 2020, mas o caso é de 2010. Ah, tá bom, ok. É que na época, só um momento, Adamilton, na época, a OAB não exigia prazo, agora que ela passou a exigir, tá? Adamilton, pode falar. Professor, sobe só um pouquinho aí para ver essas partes de cima, por favor. O senhor vai enviar essa peça para a gente, né? Tava querendo, não. Que isso, homem? É porque é bom a gente praticar. Eu tava querendo, não. Eu vou ser sincero com vocês, por quê? Pessoal, até no meu cursinho, quando Só um momento aqui. Até no meu cursinho, quando eu abro turmas do meu cursinho, geralmente eu não passo nenhuma peça para o aluno. Por quê? Eu passo para o aluno como deve fazer. E o aluno tem que correr atrás para fazer.
Tá? Então sobe um pouquinho ela aí para me fotografar. Vocês estão vendo agora ela inteira? Eu dividi ela em 3 partes aqui. Vocês estão vendo? Não dá pra ver. Eu não consigo ver nada. Eu estou vendo Espera duas só um partes. pouquinho, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Ah, isso. E agora, vocês estão vendo? Estou vendo 2 partes, professor. 2 partes? Ótimo. Você está vendo 2 Se partes? se alguém puder tirar uma foto. Mais um pouquinho. Pessoal, quem está com o computador é só dar o print screen que tira a foto automaticamente, tá bom? Acho que é isso, Rob. Ficou muito pequena, professor. Não é bom botar só numa página, não? Pessoal, isso não é para vocês, é só um modelo, é só para vocês terem ideia, tá? É só para vocês terem ideia. Aqui, ficou bom. aí, ó. A ideia aqui não é que vocês copiem de mim. A ideia aqui é que vocês façam, tenham já o modelo em mente e tentem fazer em casa com todas essas informações, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Mas copiar do mestre é melhor. Vamos lá. Pessoal, olha só, aqui, egrégio, então veja que agora eu já estou nas razões do recurso, e veja que eu preciso fazer essas razões tudo junto. Na prática, quando vocês estiverem advogando, vai ser diferente, tá? Vocês serão intimados da decisão, onde vocês vão apresentar a peça de interposição, igual essa que eu mostrei, acabei de mostrar a vocês, e aí depois, quando o juiz fizer aquele o juízo de admissibilidade ali recursal, aí ele vai determinar a intimação de vocês para a apresentação das razões do recurso. E lembre que o reze são só 2 dias. Tá lá no artigo 588, são só 2 dias, tá bom? Mas como é para a OAB, então a gente vai colocar... Ai, pessoal, o que aconteceu aqui, meu Deus? Aqui travou. Ok. Ai, pessoal, meu computador travou. Só um momento. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Voltou aqui. Então veja, egrégio tribunal. Eu sei qual é o tribunal? Eu não sei. Então eu tenho que colocar o quê? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, pontinho, pontinho. Lembre-se, sempre 3 pontinhos. Recorrente, nós sabemos que é Helena. Recorrido, eu posso colocar tanto o Ministério Público, como posso colocar a Justiça Pública, tá? E o processo, eu não sei, 3 pontinhos, tá? Esse aqui é um chamativo, é um vocativo, melhor dizendo, em que você exalta ali a colenda Câmara Criminal, ou você pode colocar excelentíssimo desembargador relator, tá? Fica ao critério de vocês, tá? Isso é só estilo, tá? Então vamos lá. Egrégio Tribunal, colenda Câmara Criminal. Helena, já qualificado nos autos em epígrafe, através de seu advogado infraassinado, com procuração anexa, interpôs recurso. Veja que eu copio praticamente o que eu coloquei lá no início, na peça de interposição. Só que aqui eu tenho que mudar. Então veja que aqui eu vou ter que falar que ela já interpôs o recurso sentido estrito. Então veja, interpôs recurso sentido estrito em face do inconformismo da decisão exarada das folhas tal, e, neste ato, vem a presença de vossas excelências ofertar com base no artigo. Então veja, como eu falei aqui, colenda Câmara Criminal, eu estou falando dos 3 desembargadores que trabalham nessa Câmara. Então, nesse caso, eu posso falar o quê? Vossas excelências. Se você colocar excelentíssimo desembargador relator, aí você vai ter que se referir a ele a vossa excelência. Então, tome cuidado com o que você faz. Então, vem a presença de vossas excelências ofertar, com base no artigo 588 do Código de Processo Penal, 2 pontos, tá? Aí você coloca razões do recurso em sentido estrito. Então, veja que aqui, como a gente está digitando, eu posso colocar centralizado. Mas na sua prova da OAB você também pode, tá? Veja, na Helena, você não vai dar esse recuo tão grande. Pessoal,
segredo para a prova da OAB. Sempre coloque um dedo como parágrafo, que aí você vai ter uma estética perfeita, que você sempre vai utilizar o seu dedo, a grossura do seu dedo, tá? E sempre aí o dedo indicador, tá? Então, veja, colocou, você começa a escrever Helena já qualificada, tal, etc. Aí você pula uma linha, aí você coloca razões do recurso sentido estrito exatamente no meio ali da folha, tá? Se você quiser colocar em maiúsculo, beleza. E aí você pula uma linha e coloca nos moldes abaixo alinhavados, tá? Aí, a primeira coisa que você vai descrever é os fatos, o que aconteceu até agora. Pessoal, olha o tanto de parágrafos que tem essa peça tirada da internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parágrafos. O que vocês vão fazer? Ó, por quê? A OAB não pontua fatos. Professor, então, vou deixar em branco? Não. Estética também vale pontos. Você precisa falar dos fatos? Precisa. Mas esses fatos, pessoal, você pode fazer em um parágrafo, no máximo 2. Você utiliza em 2, 3, no máximo 5 linhas. Porque a OAB não vai pontuar isso. É só a estética que ela vai pontuar. Então é só você resumir. Como você vai resumir aqui? Helena foi denunciada, processada e pronunciada por, em tese, infringir o disposto no artigo 126 do CP. Ponto. Inconformada, interpôs recurso em sentido estrito e, vírgula, doravante, vírgula, apresentar-se-á as razões do recurso. Ponto. Se você quiser colocar que se provará que ela é inocente, não sei o quê, beleza. Sem problema algum. Então, veja, olha só. Você, antes, provavelmente, as peças que vocês me enviaram, e tem muita gente que gosta de escrever, gente, eu já vi aluno que em prova da OAB, ele descreveu mais de uma página e meia só de fatos. Ele perdeu um tempo desnecessário que o examinador sequer lê. Só é importante fatos nas peças iniciadoras da ação penal, tá? Seja na resposta à acusação, seja no caso da OAB, na queixa-crime supletiva ou subsidiária, ou na queixa-crime propriamente dita, se a ação penal for privada. Tá? Só nessas 3 peças, mais uma vez, só nessas 3 peças que vocês vão perder tempo descrevendo fatos. Só nessas 3 peças. Só nessas 3 peças. Tá? E também nas ações autônomas de impugnação. Mandado de segurança, revisão criminal e habeas corpus. Por quê? Porque como são ações autônomas de impugnação, estão começando aí o processo, aí vocês têm que fazer a qualificação do seu cliente, você tem que descrever os fatos, tá? Então é importante que vocês façam isso. Pessoal, por partes, Lohane e depois o Everson. Lohane, pode falar. Professor, tem que desligar o microfone, alguém está atrapalhando. Lohane, pode falar. Não é o senhor, não, é os alunos. Tá. Professor, sobre a utilização do JE e as formatações, como que o senhor faz essa utilização? Vamos seguir regras de ABNT, mas, por exemplo, tem vários tipos diferentes, né? Então, essa formatação aí na sua peça, o senhor está seguindo alguma parte específica de ABNT? Como que é isso? Para o PJE, estou falando. Então, olha só, Lohane, eu aprendi a peticionar isso de acordo com
a maioria dos doutrinadores em 2001. E de lá para cá, eu criei o meu estilo. Então, assim, uma coisa que eu aviso a vocês cada advogado pode criar o seu próprio estilo de peticionar. E isso não vai ser interferido pelo judiciário, tá? Então, assim, as formatações, do jeito desse modelo que você está vendo, foi do jeito que eu aprendi e do jeito que a OAB gosta de ver nas suas provas. Tanto é que eu trouxe para vocês para mostrar, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Eu tenho uma aluna que seguiu as minhas orientações à risca e ela tirou, no geral, 9,4 na prova da ordem. Mas a peça, ela gabaritou. Ela tirou 5, tá? Então, exatamente seguindo esse modelo, tá? Seguindo esse modelo, tá bom? Próximo é o Everson. Pode falar, Everson. Professor, porque eu estou seguindo aqui na minha que eu montei aqui, nos fatos eu coloquei, ela foi denunciada no artigo 124, o senhor colocou 126? Veja que na minha peça eu não falo denúncia, eu falo que ela foi pronunciada. Isso, pronunciada. Tá? Então veja, porque ela foi denunciada numa e depois pronunciada em outra. Se você quiser deixar a sua peça mais clara, vamos até fazer isso, vamos aproveitar a sua dica. Vamos voltar aqui a peça, vamos colocar lá. Helena foi denunciada e processada por ter, em tese, cometido o crime estampado no artigo 123 do CP e estranhamente pronunciada, porém, tese, infringiu o disposto no artigo 126 do Código Penal. Então, veja que aí fica perfeito. Você coloca o quê? Que ela foi denunciada e processada por um crime e ela foi pronunciada por outro crime. Exatamente para você já levantar aí a questão do emendácio libile, tá? Você alegar a nulidade da sentença, da decisão. Mas no caso ela não foi pronunciada no 124? Desculpa, gente. Desculpa aí, falta de atenção. 126 é provocar aborto. Não, é 124, desculpa. 124. Tá certinho, desculpa aí. Interpose exatamente. Agora sim, agora tá ok. Tá ok? Pessoal, continuando. Então veja, dos fatos, veja que eu resumi e praticamente falei assim tudo que aconteceu em apenas 4 linhas e meia. Tá? Então veja, na prova de vocês, se não for peça iniciadora, vocês nos fatos vão fazer a mesma coisa. Não faça mais do que 5 linhas. É o suficiente. Então veja, do direito. O que eu ensinei a vocês? O direito, ele vai ser dividido em preliminares, em mérito e em pedidos. Tá? Aí você, veja que aqui eu coloquei em alternativas A1, tal, etc, B, C, tá? Aí fica ao seu critério. Se vocês quiserem colocar 1, 2, 3, 4 e por aí se vai. Fica ao seu critério. Ou se vocês não quiserem colocar numeração nenhuma, também não tem problema, tá? O importante é que vocês lembrem. Preliminares, mérito e pedidos. Pois bem, das preliminares. Pessoal, aqui a prova, veja, isso aqui foi tirado da internet. E aqui a primeira nulidade que se pede é a nulidade da sentença de pronúncia. Eu, particularmente, acho errado. Acho errado. Por quê? É uma sequência. E a OAB gosta de sequência lógica. Tá? Então, se a gente for analisar, o primeiro erro que aconteceu foi o quê? Foi a ilicitude. Tá? Então, vamos lá. Ó, podemos até colocar a mesma numeração. A1. Ilicitude da interceptação telefônica. Pessoal, o que eu ensino para os meus alunos? Mata a questão já no cabeçalho, tá? Na tese. Por quê? Pessoal, eu conheço vários
examinadores da ordem. Uma coisa que, primeiro, o examinador pensa aquela pessoa que ganha por produção em que ele tem 3 até 4 telas de computador abertas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque ele precisa ter produção. Então, o que ele faz? Ele tem ali o gabarito e ele vai analisar em cima do gabarito. Pessoal, você acha que esses examinadores leiam a peça tudo? De jeito nenhum. Não leiam. Eles não leem a peça inteira. Porque muitas vezes a gente entra com recurso para o aluno que ele colocou a resposta, mas não deixou ela clara. E aí o aluno coloca em letras pequenas, todas juntinhas, e coloca lá um texto gigante. O cara vai ler? Não vai ler. Não vai ler. Ele simplesmente passa por cima, coloca a nota negativa, tá? Não faz a atribuição de nota, melhor dizendo, e aí se o cara quiser, recorra. Aí no recurso, como são menos provas para ele analisar, aí ele vai ver se a pessoa fez ou não. Infelizmente, isso acontece demais, tá? Não digo que seja regra, mas isso acontece. E pensando nisso, a gente já vai matar tudo no cabeçalho. Então, veja. Da ilicitude da interceptação telefônica por descumprimento aos preceitos normativos estampados na Lei 9.296 de 96, precisamente a falta dos seguintes requisitos. 2 pontos. Aí você só colocava lá, ó. Aí você pegaria aquele resumo que você já colocou, né? Ah, não tá aqui não, tá aqui na outra. Só um momento. Em que você não concorda que foram preenchidos aqueles 3 incisos do artigo 2º. 3 incisos do artigo 2º, tá? Então, veja. Voltando aqui. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Olha só, já saiu. Ó, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Pessoal, como vocês fazem aqui? Eu gosto de deixar destacado. Então, imagine você no dia da prova da OAB. O que vocês vão fazer? Você pula uma linha e coloca exatamente desse jeito. Tá? Não. Na verdade, nós estamos falando que faltam os seguintes requisitos, né? Então, veja. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. E aí você vai desenvolver todo um raciocínio falando que o próprio delegado noticia a falta de provas. Ou a falta de provas de autoria. E autoria. E aí, pessoal, aqui você discorre. Como você vai discorrer? Vai falar que, compulsão dos autos, vê-se claramente que o que foi apurado em fase inquisitorial, que não sabia quem era o autor. Havia uma mera suspeita. E mera suspeita não é fundamento, não preenche o fundamento do inciso 1 do artigo 2º da Lei 9.296. Da Lei 9.296. Aí, beleza. Então, veja que aqui você vai falar. Aí, depois, você vai para o segundo. Qual é o segundo? A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, você vai colocar o quê? A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. O que você vai falar aqui? Você vai falar que, em nenhum momento do inquérito policial, o delegado justificou essa medida extrema.
juiz só pode decretar a interceptação telefônica se for a última ratio. A última ratio. O que não se justifica. O que não se justifica. E aqui, ratio, você coloca lá, tenta colocar em itálico, né? Vai ser difícil, mas você coloca o quê? Entre aspas. Por quê? É uma palavra latina. Então, você falou do inciso 2. E agora, nós vamos falar exatamente o quê? Do inciso terceiro, não é? O inciso terceiro. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de reclusão. Tá? Aí vocês vão falar o seguinte, que o fato, o crime, inicialmente, o crime inicialmente imputado, o qual justificou o recebimento da denúncia, é o previsto no artigo 123 do CP, o qual prevê pena de detenção. Aí, se vocês quiserem, pode até pular na linha de baixo e colocar a, do verbo haver, né? Flagrante ilegalidade no deferimento medida. No deferimento da medida. Razão pela qual deve ser decretada a sua ilicitude e, consequentemente, o seu desentranhamento dos autos. Aí você vai colocar o quê? Artigo 157 do CPP, tá? Artigo 157 do CPP, cumulado com o artigo 5º. Qual é o inciso, pessoal, da Constituição Federal? Que considera inadmissíveis as provas ilícitas. Qual? Quinto. Sim, mas qual é o inciso? Agora o inciso, pegou. Pessoal, vamos lá. Artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos, tá? Inciso 56 da CF. Ok? Então, veja. Aqui, nós alegamos a primeira ilicitude. Então, ó, da ilicitude da interceptação telefônica por descumprimento aos preceitos normativos no artigo 2º da Lei 9.296. Aí nós podemos colocar tudo aqui. Artigo 2º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 9.296, bem como artigo 157 do CPP, cumulado com artigo 5º, inciso 56 da CF. Aí você coloca precisamente a falta dos seguintes requisitos. Aí fica beleza. Por quê? Pessoal, se vocês colocam isso desse jeito, o examinador sequer vai ler as suas argumentações.
Tá? Por quê? Porque você já colocou tudo. Você pediu a ilicitude da interceptação telefônica, você colocou a fundamentação da interceptação telefônica, você colocou a fundamentação do Código de Processo Penal, você colocou a fundamentação da Constituição Federal. Aí, se você quiser fechar só aqui, aí você coloca em maiúsculo, devendo ser desentranhados do processo. Aí fica perfeito. Porque aí ele sequer vai ler o que vocês colocaram. Vocês precisam justificar? É claro que vocês precisam. Mas veja que aqui está perfeito. Então, só o cabeçalho você já colocou tudo que o examinador precisa, tá? A respeito dessa primeira nulidade. Só que agora nós temos outras nulidades a arguir, tá? Primeiro que foi essa ilicitude. Agora nós vamos alegar o quê? A ilicitude dos atos que dele dependam. A ilicitude do quê? Os frutos da árvore envenenada. Então, aqui seria o quê? O A2, nós vamos alegar da ilicitude das provas obtidas pela interceptação ilegal. E aqui você vai colocar a mesma coisa. Você coloca os mesmos fundamentos do artigo 157 e da Constituição Federal. Os mesmos fundamentos. Então, da ilicitude das provas obtidas pela interceptação ilegal. Aí você coloca lá, artigo. Olha só. Devendo ser desentranhadas do processo. E o que você vai fazer? Aí você só vai discorrer, falando que você vai lembrar dos frutos da árvore envenenada, e aí você vai discorrer, falando que toda essa consequência, todas essas provas carreadas para o inquérito e para a ação penal foram obtidas por um meio ilícito. E se é obtido por meio ilícito, eu aplico a regra aí dos frutos da árvore envenenada, bem como o princípio da causalidade, pessoal. Olha que legal, lembrei agora. Olha só, princípio da causalidade, que ótimo. Tá? Princípio da causalidade é 573, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Ó, os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retidos. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam, seja consequência. Olha que legal, matéria que eu cobrei de vocês na simulação dos memoriais orais. Vocês já vão alegar aqui, princípio da causalidade. Princípio da causalidade, artigo 573 CPP. Tá? Vamos até lembrar. Ó, princípio da causalidade. Artigo 573, parágrafo 1º do CPP. Que ótimo! Peça de vocês vai ficar show, show, show. Beleza? Então, beleza, já falamos sobre isso. Agora, podemos falar da nulidade da sentença de pronúncia, tá? Nós podemos falar da nulidade da sentença de pronúncia. Por quê, pessoal? Porque eles aplicaram o quê? Da nulidade da sentença de pronúncia, ó, como a gente mata só no cabeçalho aqui, só na nossa tese. Da nulidade da sentença de pronúncia por ferimento ao devido ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Haja vista que não aplicou as regras da mutatio libelli. Artigo 384 do CPP, cumulado com artigo... Pessoal,
Qual o inciso da Constituição Federal que vai falar exatamente sobre o devido processo legal? Qual? Pessoal, artigo 5º, inciso 40. Artigo 5º, inciso 40, tá? Se você estuda e está preparando seu VADMEC para a prova, você vai fazer todas essas marcações e você não vai errar jamais, tá? Pessoal, falei inciso 40? Não, inciso 54, desculpa. Inciso 54, tá? Da CF. O devido processo legal, tá? O devido processo legal, tá? E aí você pode colocar também, veja, nós estamos pedindo a nulidade. Aí, além disso, nós temos que colocar artigo 384 do CPP, 384, ponto e vírgula. Nós temos que lembrar das nulidades no artigo 563. 563, aí nós temos que demonstrar o prejuízo. Lembre-se que, inclusive, a nulidade absoluta, ó, da nulidade absoluta da sentença de pronúncia, por ferimento ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, haja vista que não aplicou as regras da mutatio libelli, artigo 384, 563 e o próprio 564 também do CPP, tá? Nós temos que lembrar do artigo 564, tá? 564, pessoal. Ó, nós estamos falando que o juiz não aplicou a mutatio libelli. Cadê onde que está aqui no 564? Depois vocês dê uma olhada, porque o nosso tempo já está acabando e eu preciso terminar isso aqui, tá? Mas veja, veja que esse material aqui só fala que o magistrado violou o disposto no artigo 411, parágrafo 3º. O 411, pessoal, lembre o seguinte, o 384 é o procedimento comum ordinário, tá? O 411, parágrafo 3º, é o que vai falar do procedimento do júri, tá? Então, veja, você pode colocar o 484, o 411, tá? Parágrafo 3º, tá? Que é do procedimento do júri, fazendo essa comparação aí ao procedimento comum, ou só colocar o 411, mais o 563 do Código de Processo Penal e mais o artigo 564, tá? E mais esse artigo aqui da Constituição Federal. E aí, depois disso, é só você discorrer a nulidade. Falar que o juiz ele deveria ter seguido, deveria ter feito uma mini instrução para depois julgar pelo crime do artigo 124. E ele não fez. Ok? Pois bem. Aí veja que aqui ele faz inversão. Ele vai falar da prova ilícita aqui agora, da lei 9.296. Sendo que a gente já fez primeiro, seguindo uma ordem lógica. E falamos sobre a derivação também. Então veja que isso aqui está tudo por terra. E aí, no mérito, o que nós podemos alegar aqui no mérito? Tá? Pessoal, no mérito, você já vai pedir a negativa de autoria. Mas veja, nós estamos no procedimento comum ordinário, ou o procedimento comum do júri, que é um procedimento especial. Tá? E aí nós temos que lembrar dessa regra da absolvição sumária. Tá? Porque vocês vão pedir a absolvição sumária. Ok? Então, veja, vou colocar aqui para vocês. Só um momento. Lohane, só um momentinho. Olha só, artigo 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando? Ó, provada a inexistência do fato. Teve o fato, a criança está morta. Provada não ser ele o autor ou partícipe do fato, ou o fato não constitui infração penal. Pessoal, é crime impossível. O fato não constitui infração penal. Então, na verdade, voltando ao nosso material, tá? Voltando aqui à nossa defesa. Só um momento. Só um momento. Quais seriam as teses de mérito que nós poderíamos colocar aqui? Então, veja. Absolvição sumária. 2 pontos. A. O fato não constituir infração penal. O fato não constitui
crime impossível. Crime impossível. Em relação ao crime do artigo 123 do CP. E se nós estamos falando do crime impossível, então nós temos que falar aqui do artigo 17 do CP, que vai falar sobre o crime impossível, tá? E aqui, pessoal, é só você discorrer o quê? Discorrer que crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, por ineficácia do meio utilizado. Nesse caso, por absoluta impropriedade do objeto. Não tem como ela ser responsabilizada pelo artigo 123, pelo fato que o neném já nasceu morto, tá? Agora, a respeito do crime de aborto. Pessoal, vocês vão pedir a absolvição sumária. Desculpe, deixa eu colocar aqui, absolvição sumária, artigo 415 do CPP, tá? E na absolvição sumária, o que vocês podem pedir a respeito do artigo 126? Provado não ser ele o autor ou partícipe do crime, demonstrado com a isenção de pena e exclusão do crime. Provada a inexistência do fato. Aqui, pessoal, nós podemos falar o seguinte, como houve o aborto, ou melhor, a mulher fala que ela tomou medicamento abortivo, aqui você pode pedir absolvição sumária por falta de prova pericial do crime do artigo 124 do CP. E aí você vai falar da prova ilícita, tá? Que os testemunhos dela não têm validade nenhuma e que a perícia em nenhum momento afirmou que tinha substâncias abortivas que foi encontrado tanto no feto como nela, na mãe, tá? Então você vai falar que você vai pedir também a absolvição sumária exatamente por causa disso, tá? Ou você pode pedir também como tese subsidiária a impronúncia por falta de provas, tá? Tese subsidiária. Tá? Você pode pedir o quê? Impronúncia. Qual o fundamento? Por falta de provas. Todas as provas carreadas aos autos são o quê? Nulas. Todas as provas carreadas para os autos são nulas. Então, você pode pedir também a impronúncia. Você pode também pedir, tá bom? Pessoal, o nosso horário já terminou, mas só quero mostrar aqui para vocês, e aí eu já passo para você, Lohane, que os pedidos, a parte final aqui dos pedidos, porque isso aqui está tudo errado, está tudo mal feito, tá? Essa peça de internet. Então, dos pedidos, o que você vai falar? Você vai reforçar em cada um dos parágrafos a ilicitude de prova, uma ilicitude de prova, outra ilicitude da outra prova, você vai alegar a nulidade da sentença, tá? Para depois você falar sobre o mérito. Então, do pedido, preliminarmente requer Vossa Excelência que... Aí você vai falar das 3 ilicitudes. Depois, a nulidade da sentença. Aí no mérito, vocês vão alegar tanto a absolvição por 2 fundamentos, como também a pronúncia por falta de provas, tá? Aí depois disso, quando você terminar, aí sim, você vai colocar local e data. A data nós passamos, né, que é dia 9 de novembro. E advogado, pontinho, 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 e OAB, pontinho, pontinho. Tá bom? Veja o quão é difícil peticionar. Então, peticionar não é simplesmente a gente pegar uma peça feita na internet e falar assim, não, essa daqui tá perfeita. Não tem nada perfeito, tá péssima, tá horrível. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Por isso que a gente precisa estudar para fazer alguma coisa muito bem feita. Tá bom? Espero que vocês tenham esse alerta que eu fiz a vocês. Espero que eu sacuda vocês para a realidade, tá? Que vocês precisam melhorar e muito, e tem tempo para melhorar, tá? Pessoal, eu tinha preparado para a aula de hoje para nós falarmos sobre o recurso de apelação, tá? E veja que é muita informação, é muita coisa que a gente precisa conversar, tá? E aí não foi possível falar sobre o recurso de apelo. Para eu poder ajudá-los,
E aí não se preocupem com nota, mas para eu poder ajudá-los, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resumo que eu fiz, tá? Um resumo muito bem feito no livro do professor Renato Brasileiro, tá? 2020, e vou passar para vocês, para que vocês estudem em casa a parte teórica sobre o recurso de apelo. Sobre o recurso de apelo. Por quê? Na próxima aula, eu já passei já vou passar agora para vocês um trabalho, tá? Principalmente aí para vocês aproveitarem bem o feriado estudando, já preparando para a prova da OAB. Eu vou passar para vocês uma outra peça que é do recurso de apelo. E que eu acho, não sei se eu estou enganado, que valeria muito a pena nós trabalharmos isso em sala de aula. Por quê? Porque a apelação é o recurso que mais caiu e tem uma chance enorme de cair no ano que vem, tá? Então, assim, eu queria muito trabalhar, mas para eu poder trabalhar na semana que vem, é necessário que vocês estudem em casa, façam a sua parte, tá? Então, tá aí, tô passando já o link do trabalho de número 2 para vocês. É uma outra peça, tá? E aí, na semana que vem, se vocês estudarem esse material que eu passei para vocês agora, aí na semana que vem, a gente pode até trabalhar esse segundo, para ver se vocês estão aprendendo e etc. E agora, vocês já sabem que não vão pegar modelo de internet. Vocês podem até pegar para ver a estruturação, mas é importante que você faça por si. Não importa se você vai errar tudo, porque eu vou te dar nota. O que eu quero é que você aprenda a fazer uma peça perfeita. Tá bom? Lohane, pode falar. Professor, eu não tinha levantado a mão, não. Acho que eu liguei tá. aqui sem querer a câmera. Eu acabei até descobrindo como que usa a câmera do celular, que antes realmente ninguém estava conseguindo. Eu acabei descobrindo aqui por acidente. Que ótimo, que ótimo. Ensina depois, pessoal. Até gravei um tutorialzinho que depois eu mando para o pessoal, caso vá fazer novas apresentações, e aí dá para ligar pelo celular. Só uma dúvida, o senhor vai nos ajudar enviando esse restante desse conteúdo? Porque eu não consegui pegar todo o final, consegui só até o então, vamos fazer o seguinte. Depois das preliminares. Então, essa aula ela está sendo gravada, tá? Então, veja, o que eu vou fazer? É verdade.